No final do século XIX, as ruas de Nova York eram um verdadeiro caos visual, cobertas por um labirinto de fios que cruzavam os céus em postes de madeira. A eletricidade era a promessa de uma nova era, mas essa transição não estava sendo nada pacífica. Por trás das primeiras luzes, acontecia uma briga de gigantes, conhecida como a Guerra das Correntes. De um lado, estava Thomas Edison, um empresário astuto que apostou tudo na corrente contínua. Do outro, surgia Nikola Tesla, o imigrante que defendia a corrente alternada como a única forma de levar energia para o mundo inteiro. Edison não aceitava perder espaço e sabia que o sistema de Tesla era tecnicamente superior. Admitir isso significaria o fim do seu império. Em vez de melhorar sua tecnologia, Edison partiu para ataques emocionais que assustaram muita gente. E ele organizou eventos públicos cruéis, para provar que a corrente alternada era perigosa demais para as casas. Edison eletrocutava animais na frente de multidões horrorizadas, querendo que o público associasse o sistema de seu concorrente ao perigo imediato de morte. Nesse esforço de propaganda, ele inventou um termo para destruir seus rivais. Edison dizia que os animais estavam sendo Westinghouse, citando George Westinghouse, o parceiro de Tesla. Era uma tentativa clara de marcar a concorrência com o selo do medo. Imagine o impacto disso na cabeça de quem mal entendia como uma lâmpada funcionava e agora ouvia que o sistema vizinho era mortal. Edison usava o medo como ferramenta de marketing, transformando a ciência em um circo de horrores para proteger seu bolso. Enquanto Edison gritava nos jornais, Nikola Tesla mantinha o silêncio. Ele era um homem de cálculos e muita paciência. Enquanto seu antigo patrão tentava destruir reputações, Tesla focava em aperfeiçoar suas patentes em seu laboratório. Ele não respondia aos ataques com agressividade barata. Tesla acreditava que a eficiência de seu trabalho se provaria sozinha com o tempo, sem a necessidade de barulho. Ele trabalhava dia e noite, preparando sua grande resposta ao mundo. Ele sabia que a lógica de seu sistema era muito mais poderosa do que qualquer mentira contada em público. A confiança de Tesla vinha da física e da razão. Ele via que a corrente contínua de Edison era limitada, exigindo usinas a cada quilômetro para que a força não se perdesse no caminho. Já seu sistema de corrente alternada podia viajar centenas de quilômetros com facilidade, levando luz para cidades inteiras de uma vez só. Amo era o confronto direto entre uma visão de lucro imediato e um projeto que poderia iluminar continentes. Tesla estava de olho na Feira Mundial de Chicago de 1893. Ele sabia que aquele evento seria a vitrine perfeita para mostrar que o futuro era alternado. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. O suspense no ar era enorme para quem acompanhava aquela disputa histórica de perto em todos os jornais da época. O mundo estava dividido entre o conforto do nome de Edison, que todos já conheciam muito bem, e a visão revolucionária de um imigrante que sonhava com energia barata e abundante para todos. A justiça poética estava começando a se desenhar nos bastidores silenciosos. E o brilho das lâmpadas de Edison estava prestes a ser ofuscado pela eficiência invisível da tecnologia de Tesla. A guerra estava apenas começando agora, e a escolha difícil entre o lucro de um único homem e a visão de futuro de outro decidiria para sempre o destino da civilização moderna mundial. O cenário épico para o grande confronto final estava montado, e ninguém poderia prever o impacto total dessa decisão na vida cotidiana comum de cada um de nós. Tesla estava pronto e decidido para mostrar que a luz deveria ser um direito básico de um mundo que finalmente saía das sombras do passado escuro e frio. A humanidade aguardava o momento exato em que um simples interruptor mudaria absolutamente tudo para sempre na história da nossa espécie. Mas para a gente entender como essa briga ficou tão feia e pessoal, precisamos dar um passo atrás e olhar para o passado. A eletricidade não foi exatamente inventada por uma única pessoa em um momento de sorte ou de genialidade súbita. Ela foi descoberta e domesticada aos poucos, ao longo de séculos de curiosidade humana e experimentos científicos. Antes de termos luz nas nossas casas com o simples toque de um dedo, a rotina das pessoas era ditada inteiramente pelo ciclo do Sol. Quando o dia acabava e a escuridão chegava, o mundo praticamente parava de funcionar
funcionar. As famílias dependiam de velas ou de lamparinas que queimavam óleo de baleia para enxergar. Era uma vida muito limitada e perigosa. As ruas das cidades ficavam vazias e o medo da escuridão total era real para todos. Se você quisesse ler um livro ou trabalhar depois do pôr do sol, o custo era alto e a qualidade da iluminação era péssima, deixando tudo com um cheiro forte de gordura queimada. Nesse cenário de sombras, alguns homens começaram a questionar a natureza das coisas ao redor. O primeiro grande marco veio com Benjamin Franklin. Naquele famoso experimento da pipa, em um dia de tempestade, ele provou que os raios eram, na verdade, eletricidade pura. Aquilo mudou a forma como a ciência olhava para o mundo ao seu redor. Depois de Franklin, Alessandro Volta criou a primeira pilha elétrica. Com isso, a humanidade finalmente teve um fluxo constante de energia, algo que não sumia em um segundo, como o clarão de um raio. Logo em seguida, Michael Faraday descobriu o princípio da indução eletromagnética. Ele mostrou como transformar movimento em eletricidade em larga escala. Sem Faraday, nenhum dos geradores que usamos hoje poderia existir. O caminho estava finalmente sendo pavimentado para uma revolução sem volta, que mudaria a história para sempre em todos os lugares. Com essas bases prontas, o palco estava montado para a chegada de Nikola Tesla. No ano de 1884, o jovem imigrante sérvio desembarcou nos Estados Unidos com quase nada. Ele tinha apenas 4 centavos no bolso e uma carta de recomendação valiosa endereçada a Thomas Edison. O texto dizia que o mundo conhecia 2 grandes homens, o próprio Edison e o jovem que estava parado ali na sua frente. Edison contratou Tesla imediatamente para trabalhar em sua empresa em Nova York. Tesla chegou com a mente cheia de ideias que pareciam impossíveis para a maioria das pessoas, mas ele carregava o segredo do século nos seus desenhos. E o mau trabalho inicial de Tesla foi consertar os geradores de corrente contínua que viviam apresentando defeitos. O sistema de Edison já estava nas ruas, mas era cheio de falhas técnicas. As máquinas quebravam o tempo todo e a energia não viajava para longe das usinas. Percebendo o talento de Tesla, Edison prometeu um bônus de $50 mil se ele melhorasse os geradores. Tesla trabalhou sem parar, virando noites no laboratório. Quando ele finalmente entregou o trabalho perfeito e foi cobrar o bônus, Edison riu e disse que Tesla não entendia o senso de humor americano. Aquela mentira cruel quebrou a confiança de Tesla para sempre e gerou um rancor profundo. Ele pediu demissão na hora e passou por momentos muito difíceis, chegando a cavar valas nas ruas para sobreviver. Mas enquanto cavava, sua mente não parava. Ele percebeu que a corrente contínua de Edison era ineficiente por natureza. Era um sistema que exigia uma usina a cada 1000 metros para que a luz não apagasse no caminho. Tesla via que o futuro dependia da corrente alternada, que podia viajar centenas de quilômetros sem perder força. A teimosia de Edison em não aceitar que seu sistema era inferior criou uma briga de egos que mudaria o destino da civilização. O mundo estava prestes a ver que a visão de um homem sozinho poderia ser mais potente que o império de um empresário rico. A batalha pela iluminação global estava apenas começando a ganhar força. Nikola Tesla logo encontraria em George Westinghouse o aliado necessário para enfrentar o império de Edison. George Westinghouse e Nikola Tesla conseguiram o que parecia impossível para a época. Eles venceram a licitação para iluminar a Grande Feira Mundial de Chicago de 1893. O valor que eles ofereceram era quase metade do preço cobrado pela empresa de Thomas Edison. Edison, tomado pela raiva, tentou impedir o sucesso dos rivais, proibindo legalmente que usassem as lâmpadas que ele mesmo tinha patenteado. Mas Tesla e Westinghouse não se renderam. Criaram rapidamente um novo modelo de lâmpada apenas para o evento. O mundo inteiro estava com os olhos voltados para Chicago naquela noite quente de maio. Quando o presidente apertou o botão, o que aconteceu foi um verdadeiro milagre para quem estava presente. Em um único instante, mais de 100 mil lâmpadas se acenderam de uma vez só, criando um espetáculo de luz que a humanidade nunca tinha visto antes. As pessoas ficaram em silêncio, chocadas com a beleza daquele momento épico. Ali, no meio de toda aquela claridade imensa, a corrente alternada provou de uma vez por todas que era viável e segura. Não era o monstro perigoso que Edison tentava pintar em suas campanhas de medo. Era a solução técnica que o mundo precisava para sair das trevas. A vitória em Chicago foi o começo do fim para a corrente contínua e para o domínio de Edison. Mas o golpe final contra o monopólio de Edison ainda estava por vir, e ele seria gigante.
diante, Tesla e Westinghouse ganharam o contrato para construir a primeira grande usina hidrelétrica do mundo nas cataratas do Niágara. O plano era ambicioso demais: capturar a força daquela água toda e transformar em eletricidade para cidades distantes. Quando a usina finalmente começou a funcionar, no ano de 1896, sua energia viajou por 30 quilômetros até Buffalo. Foi um sucesso total. A corrente alternada de Tesla tinha vencido a guerra de forma definitiva. Ela podia ser enviada para qualquer lugar sem perder a força que a corrente alternada de Tesla levava longe. Por causa desse fracasso técnico, os investidores de Edison perderam a paciência. Perceberam que o sistema dele estava ultrapassado e que a teimosia dele estava custando muito dinheiro aos acionistas. Em uma manobra empresarial rápida, a empresa de Edison foi fundida com outras, e ele acabou perdendo o controle do próprio negócio. Foi assim que nasceu a General Electric, a famosa GE, que rapidamente adotou a corrente alternada como o padrão oficial. Edison, o homem que queria ser o dono da eletricidade, viu seu império mudar de mãos e sua tecnologia favorita ser deixada de lado. O final dessa história, no entanto, é carregado de uma tristeza profunda. Thomas Edison morreu anos depois, em 1931, muito rico, famoso e respeitado como um grande empresário. Já Nikola Tesla teve um destino bem diferente e solitário. Apesar de ter criado o sistema que mantém o mundo moderno funcionando, ele nunca teve o faro comercial de seu rival. Tesla vendeu suas patentes para Westinghouse para salvar a empresa do amigo em um momento de crise, abrindo mão de uma fortuna imensa que o tornaria um dos homens mais ricos do planeta. Ele passou seus últimos anos isolado em um quarto de hotel em Nova York, conversando com pombos e trabalhando em ideias que as pessoas achavam malucas. Morreu em 1943, esquecido pelo grande público e sem dinheiro no banco. E foi um fim humilde para o homem que nos deu o motor de indução, o rádio e a rede elétrica que usamos todos os dias. Hoje, a eletricidade não é mais um luxo de laboratório. Ela se tornou o verdadeiro sistema nervoso da nossa civilização. Sem ela, nada do que conhecemos existiria mais, desde o celular no seu bolso até os grandes hospitais modernos. Nikola Tesla mudou a história de todos nós para sempre. Ele provou que a luz pertence a toda a humanidade. O homem que tentou prender o trovão em uma garrafa perdeu para aquele que decidiu ensinar o mundo a brilhar.